Olá, turma, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos continuar falando de toxicocinética. Lembrando que a toxicocinética é a parte da toxicologia que estuda o caminho do agente tóxico no nosso organismo, desde a absorção, distribuição e eliminação, e também estuda a metabolização e a concentração tóxica desse agente. Quanto que tem que ter desse agente no organismo para ele ser considerado tóxico? É muito importante a gente ter isso em mente. Na aula de hoje eu vou continuar, nós já falamos de absorção, então eu vou falar de distribuição e eliminação. E na próxima aula eu vou dar uma aula só sobre metabólitos, só sobre metabolização, porque é uma aula bem complicadinha, então eu preferi deixar separado até para ficar uma aula mais tranquila, tá? Então vamos lá. A distribuição é o transporte dos xenobióticos pelo nosso sangue e também pela linfa para diversos tecidos. Então é através dessa distribuição pelo sangue e pela linfa que o xenobiótico vai chegar até o órgão, que ele pode ser tóxico ou o órgão que ele vai ser armazenado e não vai ser tóxico. Depende, é claro, de cada tipo de substância. A distribuição do sangue e também da linfa, ela depende de vários fatores. Um dos fatores é o fluxo sanguíneo ou fluxo linfático. E esse fluxo depende de cada órgão. Nós sabemos que alguns órgãos, como cérebro, coração e fígado, apresentam grande fluxo sanguíneo. Já o osso, a unha, os dentes e também o tecido adiposo apresentam menor fluxo sanguíneo. E aqui tem um dado muito importante, pessoal. Órgãos com maior fluxo sanguíneo vão receber o agente tóxico primeiro. Já órgãos com menor fluxo sanguíneo recebem esse agente, né, em um tempo mais demorado, então ele demora para chegar nessas regiões, mas ele também demora para sair. Então, os ossos, a unha, o dente e principalmente o tecido adiposo, ele serve como armazenamento desses xenobióticos. Isso, muitas vezes, é um modo de defesa do organismo, tá? Armazenar esse xenobiótico para que ele não tenha efeito tóxico em grande concentração. Mas esse armazenamento também pode ser prejudicial, tá? Outro fator que pode interferir na distribuição é a taxa de difusão dos agentes tóxicos, ou seja, quanto que esse agente consegue passar pela membrana, quanto que ele consegue sair de dentro do capilar. Então, isso também interfere na distribuição. E nós temos também a afinidade do xenobiótico pelo tecido. Sabemos, por exemplo, que substâncias extremamente lipossolúveis vão preferir ficar em órgãos lipossolúveis, né? Órgãos que contenham bastante lipídio, como por exemplo o tecido adiposo. Mas, pessoal, não é porque ele tem afinidade por aquele tecido que ele vai ser tóxico para ele, tá? A toxicidade não depende dessa afinidade, não depende desse armazenamento. Então, pode ser que a substância ela esteja extremamente armazenada no tecido adiposo, mas o efeito tóxico dela vai ser no sistema nervoso central. Isso pode acontecer e é bem comum, tá? Também acaba sendo um mecanismo de ação no nosso organismo. Outros fatores que podem influenciar essa distribuição é a ligação a proteínas plasmáticas, o pH e o coeficiente de partição óleo líquido, que seria a solubilidade da substância. Ligação a proteínas plasmáticas é extremamente importante. Lembrem-se, só vai difundir, só vai passar para o tecido substâncias que não estão ligadas a essas proteínas plasmáticas, porque as proteínas são muito grandes e elas não conseguem passar pelo capilar. Então, se nós utilizamos uma substância que se liga muito a essas proteínas plasmáticas, ela não vai se desligar tão fácil. Então, nós precisamos aí de um tempo maior de ação para um medicamento, por exemplo, ou
agente tóxico ele pode ficar ligado por mais tempo, tendo uma grande concentração no sangue, porém a concentração nos órgãos acaba sendo um pouquinho menor. Mas é claro que isso tudo é estudado, nós sabemos a concentração no sangue que vai ser tóxico para o tecido. Como eu falei para vocês no slide anterior, o transporte dos xenobióticos ele vai acontecer muitas vezes ligado à proteína ou na forma livre no plasma. Quando ele está ligado à proteína, ele não consegue atravessar o capilar. Isso faz com que somente os xenobióticos que estão livres no plasma consigam entrar no tecido. E isso, pessoal, é muito importante. Quero que vocês lembrem disso sempre. Isso vale não somente para toxicologia, mas para farmacologia também. Por quê? Porque os fármacos, na maioria das vezes, eles são transportados ligados à proteína. Só que só vão fazer efeito os que tiverem livres, que tiverem soltos no plasma. E o que acontece? Quando esses xenobióticos começam a difundir-se e atravessar aí a parede do capilar, vai diminuindo a concentração dele no sangue. E isso faz com que as proteínas desliguem dos outros xenobióticos e vai também sendo absorvido com o tempo. Quanto mais proteína ligada a xenobiótico tiver, nós vamos ter uma diminuição de efeito. O efeito vai demorar mais tempo para ocorrer. Demora mais tempo para ocorrer, mas pode também ocorrer por um tempo mais prolongado. E isso é importante a gente lembrar. Outra coisa que é importante é lembrar que diversos xenobióticos, tanto produtos tóxicos quanto fármacos, podem se ligar à mesma proteína. E isso pode causar concorrência entre eles. Quando causa concorrência, nós vamos ter uma maior quantidade de fração livre e pode aumentar o efeito tóxico do agente tóxico ou aumentar o efeito tóxico do medicamento. A ligação dos agentes tóxicos com os transportadores é uma ligação reversível. E essa ligação ela pode acontecer por forças hidrofóbicas, por ponte de hidrogênio e também por força de Van der Waals. Esses transportadores eles podem estar livres no plasma, podem estar complexados com hemácia ou complexados com proteínas como albumina, lipoproteína, alfa-1-glicoproteína ácida e diversas outras proteínas que podem estar complexadas com os transportadores. Para a distribuição e também armazenamento do xenobiótico, ele precisa, como eu falei para vocês, estar livre no plasma. E ele então vai passar para o líquido intersticial, que fica entre as células. Esse xenobiótico vai então entrar na célula para ser armazenado, pode ser metabolizado também, né, dependendo da célula. Nós temos a metabolização desse xenobiótico e ele vai atuar ali no seu sítio de ação, lá na célula. Lembrando que esse xenobiótico ele também vai sair da célula, né? Então ele pode ser redistribuído. Ele foi armazenado, por exemplo, numa célula de gordura e agora ele vai ser redistribuído. Para essa redistribuição, o xenobiótico passa para o líquido intersticial e depois ele vai para o sangue para ser redistribuído. Pode também ser excretado, né? Pode ser enviado para, por exemplo, o rim para ser excretado ou para o fígado para ser metabolizado e também excretado. Então, depende, é claro, de cada composto. Outro detalhe importante, conceito importante que nós devemos lembrar sempre quando falamos de xenobióticos é o volume de distribuição desse xenobiótico. Quando o volume de distribuição é alto, isso indica que esse xenobiótico vai logo ser distribuído
organismo. Pouca coisa vai ficar no plasma. Quando o volume de distribuição é baixo, indica que nós teremos uma baixa distribuição, vamos ter uma alta concentração dele no plasma e geralmente essa baixa distribuição, esse baixo volume de distribuição é devido à ligação com as proteínas plasmáticas. Então, coloquem na mente de vocês, isso é uma questão do questionário. Se nós temos uma substância que liga-se à proteína plasmática muito fortemente, muito facilmente, ela vai ter um alto volume de distribuição ou um baixo volume de distribuição? Baixo volume de distribuição. Por quê? Porque nós vamos ter uma dificuldade em distribuir essa molécula para os tecidos, porque ele está ligado à proteína plasmática. Depois de ser distribuído, o xenobiótico ele será então armazenado nos tecidos. Alguns fatores, eu até comentei com vocês, né, vão influenciar nesse armazenamento. Por exemplo, órgãos menos irrigados vão armazenar com mais facilidade os xenobióticos, porque eles chegam lá e não vão ser eliminados tão facilmente porque não tem fluxo sanguíneo, tá? Isso é comum. Outro fator que pode influenciar é a afinidade e o poder de retenção desse xenobiótico pelo tecido. Então, dependendo do tipo de composto, ele pode ter uma afinidade melhor por um tipo de órgão. Então, esses órgãos de armazenamento, além de muitas vezes auxiliarem para que nós consigamos diminuir o efeito tóxico do xenobiótico, ele também serve como tecido de depósito. Então, tem que se cuidar muito com isso. Outro detalhe, pode ser que quando você ingere o composto, ele seja armazenado inicialmente em um órgão e com o passar do tempo, ele acaba percorrendo e sendo distribuído para outro órgão. Até coloquei um exemplo aqui para vocês, que é o chumbo. 2 horas após a contaminação com chumbo, 50% vai estar no fígado. E depois, com o passar do tempo, ele vai sendo retirado do fígado. Quando você faz novamente o estudo 30 dias depois, 90% do chumbo vai estar no tecido ósseo. Então, para vocês terem uma noção dessa dinâmica, o chumbo é uma substância dificilmente eliminada, pessoal. Demora aí, dependendo do indivíduo, de 20 a 30 anos para eliminar. Então, o que acontece? Ele vai sendo depositado no tecido e isso, né, dependendo do indivíduo, dependendo até do trabalho que a pessoa tem, né, ocupacional, digamos assim, pode ser que com o tempo ele acumule uma concentração tão grande lá no tecido ósseo que comece a ser enviado para o sangue e comece a ser extremamente tóxico, mesmo sem a pessoa ter um contato tão grande com o chumbo, no momento em que ele começa a ser tóxico. Normalmente, o toxicante ele não se armazena no tecido alvo, normalmente. Então, o toxicante ele vai se armazenar num tecido onde ele não tem efeito tóxico, tá? O que geralmente acontece. Um detalhe até assim bem interessante, por exemplo, compostos que têm afinidade por gordura, né, que vão ser armazenados em tecido adiposo, quando a pessoa fica muito tempo sem comer e começa a ter um aumento naquela utilização da gordura, pode ser que essa utilização da gordura acabe trazendo para o sangue uma grande quantidade de agente tóxico e isso pode levar a um efeito tóxico bem grave. Então, é uma característica bem interessante e eu queria deixar como comentário aqui para vocês. Quando nós falamos de órgãos, eu coloquei aqui alguns, né, para vocês saberem um pouquinho sobre eles, né?
O tecido adiposo, eu já falei para vocês, vai armazenar compostos lipofílicos com alto coeficiente de partição óleo-água, então é bem comum. Então, o que nós vamos ter aí de compostos lipofílicos que se armazenam em tecido adiposo? Pesticidas, anestésicos, que são extremamente lipofílicos e conseguem armazenar no tecido adiposo. No fígado e no rim, nós temos uma grande quantidade de substâncias químicas que têm afinidade por esses órgãos. Até porque nós temos uma grande quantidade de proteínas e pode ter a ligação de proteínas nesses órgãos com as substâncias químicas e isso faz com que ele acabe se armazenando tanto no fígado quanto no rim. No osso, nós temos aí um fenômeno químico, né? Se vocês lembrarem um pouquinho de fisiologia, onde nós temos a formação e eliminação e deformação, digamos assim, né? Do cristal de hidroxiapatita. Então, ele forma e se degrada, forma e se degrada, fazendo com que tenha um fluido extracelular, tá? E isso pode ou não ser prejudicial. Por quê? Porque ele pode estar guardando substância tóxica e daí quando precisa eliminar ou degradar essa hidroxiapatita por causa da utilização de cálcio pelo organismo, ele pode eliminar esse cálcio juntamente com a substância tóxica e isso pode aumentar o nível muito facilmente da substância no organismo, ou também por ele estar nesse armazena e elimina, armazena e elimina, pode ser que a substância tóxica nunca chegue num pico tóxico no sangue, tá? Isso é interessante. Nos ossos, nós temos um dos principais compostos aí, o flúor, que se armazena, e o flúor, nesse caso, ele se armazena na matriz óssea e causa toxicidade, ele causa fluorose, tá? Então, o flúor, ele armazena-se e causa toxicidade. E também temos o chumbo, como eu já falei para vocês, que se armazena nos ossos, mas ele não causa toxicidade a esse tecido. Lembrando, pessoal, que nós temos algumas barreiras no nosso organismo que acabam diminuindo a difusão de compostos tóxicos para aquela região. Eu vou falar das duas mais importantes, que é a barreira hematocefálica e a placenta. O que acontece na barreira hematoencefálica? Muitas vezes a gente tem em mente que a barreira hematocefálica é como se fosse uma membrana, mas não é isso, pessoal. A barreira hematocefálica é vista assim porque os capilares têm menor poro, fazendo com que as substâncias não consigam atravessar essa barreira. E isso acaba servindo como um meio, digamos assim, de seleção de substâncias que conseguem entrar no sistema nervoso central. Então, o que acontece? Por que esses capilares têm menor poro? Um dos motivos é porque nós temos as células endoteliais desses capilares bem unidas, fazendo com que o poro entre as células seja menor. Outro motivo que a barreira acaba atuando como barreira é a presença de células glias, que nós chamamos aqui, que tem no sistema nervoso central, os astócitos. Essas células glias também diminuem esses poros e isso dificulta a passagem de substâncias. Outro motivo da atuação de barreira é que nesses capilares nós vamos ter proteínas como o MDR-ATP dependente, que eu falei para vocês a aula passada, que expulsa os agentes tóxicos. Então, se acontecer de entrar o agente, ele consegue expulsar esse agente, devolvendo ele para o sangue e auxilia na barreira hematocefálica, né? Auxilia na seletividade do capilar, tá? Outro conceito importante, outro dado importante é a quantidade de proteínas que esses capilares têm. Então, nós temos uma menor quantidade de proteínas
que faz o transporte dessas substâncias para que ele entre no sistema nervoso. E isso também diminui, né, a quantidade de substâncias, sendo mais seletivo, fazendo então que o sistema nervoso central seja o menos permeável de todos os tecidos do corpo. Isso é muito importante, pessoal. Mas é claro que algumas substâncias conseguem atravessar a barreira hematocefálica. Essas substâncias têm como característica ser extremamente lipossolúveis. Então, quanto maior a lipossolubilidade, maior a facilidade de atravessar a barreira hematocefálica e chegar no sistema nervoso central. Outro detalhe, essas substâncias elas têm que ser não ionizadas. Se nós tivermos substâncias extremamente ionizadas, com maior ionização, menor vai ser a taxa de ingresso no sistema nervoso central. Uma coisa muito importante é em relação aos recém-nascidos. Nos recém-nascidos, nós não temos, né, quando nós nascemos, não temos essa barreira hematocefálica tão bem desenvolvida. Então, muitas vezes, as substâncias acabam tendo uma toxicidade muito maior em um recém-nascido do que num adulto. A placenta, por sua vez, ela é uma barreira não tão precisa quanto a barreira hematocefálica. Ela constitui de diversas camadas celulares, ela contém sistema de transporte ativo e também enzimas de biotransformação. Aqui também as substâncias lipossolúveis, elas atravessam com maior facilidade essa barreira, mas a atuação dela é extremamente importante, porém, pessoal, ela não é tão seletiva. E por isso, quando a mulher está grávida, tem que cuidar com o medicamento que vai tomar, porque pode ser tóxico para o feto, uma vez que facilmente os medicamentos conseguem chegar ao feto, porque essa barreira não é tão seletiva. Outro detalhe interessante é que o feto ele tem pouca gordura, né? Então, nós não teremos um acúmulo muito grande desses agentes químicos lipofílicos. Essa falta de acúmulo pode ser prejudicial para o feto, porque acaba tendo uma toxicidade maior, vai ter uma concentração maior no sangue dessa substância. Mas é importante também porque não vai se acumular, não vai ficar por tanto tempo agindo no feto. E, finalmente, após ser absorvida, metabolizada, distribuída, armazenada, redistribuída, pode ser remetabolizada, a substância ela vai ser, então, excretada. A excreção ela acontece melhor para substâncias hidrofílicas. Lembrem-se sempre disso. Para absorver, o que é melhor? Substância lipofílica. Para excretar, hidrofílica. Isso é a chave da questão aqui, tá? Então, isso é bem importante. Muitos xenobióticos, para poder ser excretado, eles precisam ser transformados, metabolizados, para que eles passem a ser polares e hidrofílicos, para então ser excretados facilmente. A metabolização, como eu falei para vocês, vai ficar para a próxima aula, para não ficar muito extensa essa aula, porque eu sei que quanto mais extensa, mais difícil de prestar atenção. Então, a excreção, ela pode acontecer pela urina, pelas fezes, pelo ar exalado ou por outras rotas de eliminação, como leite, saliva e suor. Então, vamos começar falando da excreção urinária. Como que esses compostos vão ser excretados pela urina? Então, vamos lembrar um pouquinho da fisiologia desse sistema. Lembrando que nós temos lá nos rins os glomérulos, onde ocorre a filtração. Substâncias de até 60 kDalton conseguem
ser filtrados e enviados para o túbulo proximal. Lembrando que isso aqui acontece no néfron, tá? No túbulo proximal, nós vamos ter a reabsorção de algumas substâncias e a secreção de outras substâncias. Podemos ter, por exemplo, a reabsorção de água, tá? Pode acontecer. E nós vamos ter a secreção de outras substâncias. Essa secreção, ela geralmente é uma secreção tubular ativa, vai precisar aí de transportador para acontecer, tá? Então, nós vamos ter aí a passagem do filtrado por todos os túbulos aqui do nosso néfron. Nós temos a alça de Henle, onde ocorre a reabsorção, e no túbulo distal, onde ocorre a reabsorção e secreção. E também temos aqui, antes, né, de eliminar totalmente esse fluido, o túbulo, o ducto coletor, onde tem a reabsorção e secreção de algumas substâncias. Se a substância percorreu todo o caminho, ela então será excretada, enviada para a bexiga. É claro que algumas substâncias elas vão ser secretadas durante o caminho e algumas podem ser reabsorvidas. A reabsorção dos compostos depende de várias coisas, como por exemplo, a lipossolubilidade. Se ele é lipossolúvel, ele vai ser facilmente reabsorvido. Se ele é hidrossolúvel, ele não vai ser reabsorvido. Isso facilita na excreção desses compostos. Então, compostos polares e íons, eles são facilmente e rapidamente excretados. Isso é extremamente importante. Outro detalhe que é importante é aqui, ó, no glomérulo. Substâncias ligadas a proteínas não são facilmente filtradas, porque aqui funciona igual, né, nas nossas células. Substâncias que estão ligadas a proteínas, a proteína é muito grande e a filtração acaba não acontecendo por causa do tamanho da proteína. A secreção e reabsorção depende muitas vezes dos transportadores presentes no túbulo renal. Então, tenho em mente que a região do meio aqui é onde nós temos o filtrado, né? A substância que foi filtrada pelo glomérulo, o líquido, né, que foi filtrada pelo glomérulo. Então, algumas substâncias que estão aqui nessa região, elas podem ser reabsorvidas. Olha, podem prestar bem atenção aqui, os transportadores, eles são os mesmos que eu falei para vocês na aula passada. Algumas substâncias que estão presentes no sangue, elas podem ser secretadas. Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, o MRP. Lembra que eu falei para vocês dessa proteína? Que é a proteína multiresistente à droga, né? Que vai eliminar, retirar essa droga e enviar para o glomérulo. Mas se essa droga está na célula, às vezes ela vai ser eliminada para o glomérulo, mas ela também pode ser reabsorvida para o sangue, para fazer a eliminação da substância dentro da célula. Então, depende muito da substância e do transportador. Ó, aqui é MRP2, aqui é MRP1, depende aí de cada transportador. Mas eu coloquei, é claro, só para esquematizar, para vocês terem uma noção de cada transportador que nós temos como transportadores no túbulo renal. Lembrando que os recém-nascidos, os rins, eles não são completamente desenvolvidos, muitos deles não têm essas proteínas que auxiliam na excreção, na secreção, e acaba fazendo com que as substâncias sejam mais tóxicas para os recém-nascidos. Então, o recém-nascido não tem barreira hematocefálica, não tem proteína transportadora suficiente e acaba sendo muito mais tóxico para eles substâncias do que para uma criança, por exemplo, de 10 anos. Por isso que tem que ter cuidado, pessoal, em relação à medicação que a gente indica para criança. Isso é bem
preocupante por causa da quantidade, da concentração. Então, só indicar em caso extremo e, na verdade, na indicação para criança tem que ser prescrição médica. Nunca prescreva um medicamento para recém-nascido, tá? Sempre prescrição médica. Do mesmo jeito, pessoal, que o pH influencia na absorção de substância, ele vai influenciar na excreção dessa substância. Vamos lembrar um pouquinho que substâncias não ionizadas, elas são facilmente absorvidas. E isso acontece também lá no túbulo proximal. Substâncias não ionizadas são facilmente reabsorvidas, tá? Isso é importante ter em mente. Por exemplo, se nós aumentarmos o pH, o que vai acontecer com a substância ácida? Ela vai sofrer ionização. Então, em pH básico, nós vamos ter ionização de substâncias ácidas. E isso facilita na eliminação dessa substância. Por exemplo, se nós tivermos uma contaminação por ácido salicílico ou por barbitúricos, né? A pessoa teve uma contaminação por essas substâncias. Essas substâncias são ácidas. O que nós fazemos com o pH da urina para facilitar a eliminação? Aumenta o pH. E isso facilita a eliminação. Pode ser utilizado, por exemplo, bicarbonato, que auxilia no aumento desse pH. A substância ela vai se ionizar com facilidade e vai ser eliminado com facilidade. Já quando nós diminuímos o pH, deixamos o pH mais ácido, aumenta a ionização de substâncias básicas. Por exemplo, morfina, anfetamina, cloroquina, vão ser mais ionizadas nesse tipo de pH, em pH ácido. Então, se nós tivermos uma contaminação, por exemplo, com anfetamina, o que nós temos que fazer? Diminuir o pH urinário, para que ocorra uma eliminação mais rápida dessa substância. A excreção fecal ela vai ser composta por substâncias que não foram absorvidas por via oral, como materiais digeríveis, também uma porcentagem dos nutrientes, dos xenobióticos. Nós sabemos, por exemplo, que uma grande quantidade de fármaco acaba não sendo absorvido e vai ser eliminado pelas fezes. Outra parte que compõe essas fezes são produtos de biotransformação provenientes do fígado, então da bile, né? Que a bile ela vai ser enviada para o intestino para a eliminação. E é claro, nós já vamos ver, acaba sendo reabsorvido um pouquinho, mas já vou falar sobre isso para vocês. E outro método de excreção, né, outro componente, melhor dizendo, que vai estar presente nas fezes, são substâncias secretadas pelas células intestinais, tá? Que essas substâncias podem ser secretadas por difusão passiva ou podem ser secretadas por secreção ativa. Pessoal, quando nós falamos de absorção de medicamento, de xenobiótico, a absorção por via oral, né, através do trato gastrointestinal, nós temos que lembrar que esse composto ele vai sofrer um metabolismo de primeira passagem, ou seja, ele vai ser absorvido e pelo sistema porta vai enviar esse composto para o fígado, onde ele vai ser metabolizado. Então, isso nós vamos falar, né, da metabolização na próxima aula. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque essa substância, a partir do momento que ela foi absorvida, alguma coisa, né, vai ser metabolizada, um pouco vai para o sangue para ter ação tóxica ou farmacológica, dependendo da substância, e muito vai para a bile, para fazer a excreção dessa substância através da bile. Quando nós temos a excreção biliar, a substância ela pode sofrer excreção fecal
ou ela pode ser novamente reabsorvida. Nós temos um ciclo heterohepático, que é muito importante e que acaba, querendo ou não, atuando na toxicidade do medicamento e atuando também no efeito desse agente tóxico no organismo, né? Não somente no medicamento. Por quê? Porque algumas substâncias, e a gente vai falar sobre cada uma durante as nossas aulas, algumas substâncias são extremamente reabsorvidas nesse sistema de circulação heterohepática e isso faz com que o mecanismo tóxico seja mais prolongado. Vou dar um exemplo para vocês. Na contaminação por mercúrio, ocorre muito essa reabsorção heterohepática. O que nós temos hoje? Nós temos uma resina de politiol que complexa com esse mercúrio que poderia estar sendo reabsorvido e evita essa reabsorção, auxiliando na eliminação do mercúrio. Vejam só, isso é muito importante para nós podermos até auxiliar, desvendar, diminuir a toxicidade dos compostos. Outro composto que aumenta a excreção biliar, por exemplo, é o fenobarbital. Ele aumenta o fluxo biliar, ele aumenta a metabolização também. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na próxima aula, sobre esse efeito do fenobarbital na metabolização. E isso auxilia na secreção de muitas substâncias. Então não esqueçam, pessoal, isso aqui, esse ciclo é muito importante. A excreção biliar é um dos principais meios de excreção de xenobiótico pela via gastrointestinal. Esse metabolismo de primeira passagem auxilia muito na reabsorção de substâncias tóxicas e a excreção biliar auxilia na eliminação dessas substâncias através da bile. Outra coisa, quando nós temos uma absorção dessa substância tóxica, como ela vai passar pelo fígado para fazer metabolização, ela facilmente, algumas, é claro, são eliminadas. E eu digo, né, que eu vejo esse mecanismo de absorver e enviar tudo que está sendo absorvido diretamente para o fígado como um mecanismo de defesa do nosso organismo. Por quê? Porque ele vai diminuir a quantidade de substâncias tóxicas que vão ficar circulando, uma vez que ele vai eliminar essa substância através da bile. Claro, né? Pode ter reabsorção, mas é extremamente importante essa rota para excreção de xenobióticos. Na excreção biliar, nós também temos diversas proteínas de transporte envolvidas. Algumas proteínas elas vão auxiliar na retirada desse xenobiótico do sangue, né? Absorvendo, enviando para os hepatócitos. Aqui no hepatócito ocorre a metabolização. Depois de metabolizado, essas substâncias podem então ser enviados para a bile, né, para ser eliminados, e algumas substâncias, após ser metabolizadas, podem ser enviadas então para o sangue e ter o mecanismo de ação, o mecanismo tóxico desta substância. Mas isso é muito importante. Nós temos diversas proteínas presentes aqui nos hepatócitos. Essas proteínas, elas geralmente estão ligadas nas células parênquima do hepatócito, que vão retirar substâncias estranhas do plasma, enviar para o fígado. O fígado, então, por sua vez, vai enviar, né, para a bile ou pode enviar para o sangue. Depende muito de cada composto e também das proteínas de transporte. Uma vez que os hepatócitos absorve essas substâncias, o que ele vai fazer? Ele vai metabolizar, tentando deixar esse xenobiótico mais hidrossolúvel, mais hidrofílico, para auxiliar na eliminação do organismo. A parede da mucosa do trato gastrointestinal e também a flora intestinal pode interferir na absorção e
secreção de compostos. Nesta parede, nós temos uma mucosa que pode fazer biotransformação de alguns compostos e também pode secretar para o lume alguns compostos e auxilia na secreção de substâncias. Mas nós também temos algumas bactérias que vão atuar nessas substâncias interagindo com esses compostos químicos. E essa interação pode modificar tanto a reabsorção quanto a secreção dos xenobióticos. Nos estudos mais recentes, foi comprovado que a flora intestinal favorece mais a reabsorção de compostos do que a secreção desses xenobióticos. O outro método de excreção do organismo é através da via pulmonar, através do ar exalado. Aqui nós vamos ter a excreção de substâncias gasosas e voláteis. Nós utilizamos essa via também para fazer alguns testes. Alguém lembra de algum teste toxicológico que é feito por ar exalado? Bafômetro. Então, nós utilizamos o bafômetro, para determinar a concentração etanólica do sangue, mas baseado na pressão que esse etanol está dando no bafômetro. Então, é uma forma de fazer diagnóstico, por exemplo, se a pessoa está embriagada. Lembrando que alguns gases, eles vão ser mais facilmente eliminados, excretados, ou mais dificilmente excretados. Depende muito da afinidade que esse gás tem pelo sangue. Por exemplo, o etileno, ele não tem afinidade pelo sangue. E isso faz com que ele seja facilmente excretado. Já o cloroforme, ele tem uma grande afinidade pelo sangue. Então, a excreção dele vai ser mais lenta. Nós não temos nenhum transportador descrito nesse sistema. Na verdade, já foi observado alguns transportadores, mas ainda não conseguiu correlacionar esses transportadores com o transporte de gases. Nós sabemos, claro, que o transporte de gases vai sempre ocorrer por diferença de pressão. Isso é o que acontece normalmente. Lembrando aí de fisiologia, de transporte de oxigênio e também de transporte de dióxido de carbono. Nós temos também outras rotas de eliminação, como saliva, leite e suor, que também vão depender do pH, e aqui nós temos que ter a diferença, nós vamos ver um pouquinho que a diferença do pH do plasma e da glândula interfere na eliminação de alguns componentes. O pK também vai interferir. A lipossolubilidade do xenobiótico e a lipossolubilidade do líquido da glândula também interfere na eliminação. E também a presença de alguns transportadores nessas glândulas que auxiliam no transporte dos xenobióticos. Então, vamos começar falando do leite. Então, nós sabemos, a partir de diversos estudos, que muitas substâncias são eliminadas no leite, são secretadas no leite. Essas substâncias, elas podem contaminar, intoxicar a criança durante a amamentação, mas também podem intoxicar um adulto quando ingere leite de vaca ou algum produto contaminado. Por isso que, quando se vacina o animal, o gado, tem que ficar algum tempo sem utilizar aquele leite, tá? Então, isso é previsto, geralmente, quando a pessoa vacina, ela vai ler lá no rótulo e vai ver que por algum tempo ela não vai poder utilizar o leite daquele animal para produzir outros compostos, produzir queijo, produzir iogurte, enfim. E também não vai poder consumir esse leite porque tem presença de compostos tóxicos no leite. Os agentes tóxicos, eles são facilmente excretados no leite através de difusão simples, e isso nos preocupa bastante porque qualquer composto
que tenha uma facilidade, que tenha uma afinidade, consegue ser eliminado para o leite. Então, temos que cuidar com isso. O que influencia muito é o pH do leite. Lembrando que o pH do leite ele é um pouco mais ácido que o do plasma, em torno de 6,5. Então, substâncias básicas, elas acabam se concentrando no leite para que ocorra a eliminação delas, né? É um método que o organismo tem para eliminar a substância. Então, as substâncias básicas em leite vão ter uma facilidade maior para ser eliminada. O leite ainda ele é composto por 3 a 4% de lipídio. Esse lipídio vai estar em maior concentração que no plasma. Consequentemente, nós vamos ter uma concentração maior de xenobióticos lipossolúveis no leite, como DDT, policloreto, polibrometo de bifenilas, também vai estar bem presente no leite. O suor e a saliva também auxiliam na eliminação de alguns xenobióticos, mas eles são menos importantes, não tem uma grande concentração de xenobióticos por essas vias de eliminação. Nós sabemos que quando eliminamos os xenobióticos por suor, pode causar dermatite, dependendo do xenobiótico. Já na saliva, geralmente o que nós eliminamos pela saliva, nós deglutimos e pode, então, ser reabsorvido no trato gastrointestinal. A saliva tem uma característica bem interessante em relação ao pH, que é menor que o do sangue, ou seja, substâncias básicas vão facilmente estar presentes na saliva. Pode utilizar essa via, né, a saliva, para detecção de algumas drogas de abuso, como etanol, cocaína e anfetamina, que são básicas. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiz com muito carinho, como sempre. Qualquer dúvida, me mandem mensagem e até a próxima aula. Obrigada!